E aí galera, eu sou o Gabu. Fala pessoal, eu sou o Vitão e hoje a gente está aqui para mais um vídeo da FastCom, trazendo um tema bem interessante, um dos possíveis diretores do rádio, pioneiro nesse tema e que não tem um reconhecimento necessário ou que merecia, né? Então a gente vai falar um pouco da história deles para você e espero que vocês gostem do vídeo. Bom pessoal, apesar de pouco conhecido, o Padre Lander de Moura foi o primeiro a fazer uso de ondas de rádio, ou seja, ondas eletromagnéticas, para transmitir informação sonora de um local para o outro, sem a utilização de fios ou com cabos. A primeira demonstração pública de transmissão de voz ocorreu no ano de 1901, na cidade de São Paulo, cobrindo uma região de 8 quilômetros. É isso aí, Victor. Os primeiros sinais da genialidade de Lander de Moura surgiram ainda na juventude. Aos 16 anos, ele afirmou, em manuscritos, ter inventado um aparelho telefônico semelhante ao do norte-americano Graham Bell. Em 1876, mudou-se de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, onde foi estudar na Escola Politécnica, e lá permaneceu por poucos meses, até ser convencido por seu irmão a viajar para Roma para se tornar padre. Bem interessante, né, Gabu? Até então, as comunicações eram feitas por meio do uso de telégrafo com fio, inventado por Morse, do telefone também com fio, de Graham Bell, e da transmissão de código Morse, feita por Marconi. Entretanto, até a demonstração de Lander de Moura, ninguém havia conseguido transmitir a voz humana usando os sinais de rádio. E apesar da história da criação do rádio ser controversa, o Lander de Moura foi pioneiro em outro assunto. Em 1890, fez a primeira demonstração pública da transmissão de voz, via ondas de rádio. Ou seja, na prática, ele não só inventou ali o começo do rádio, mas ele também inventou o telefone sem fio. O experimento foi em São Paulo e documentado em jornais da época. No ano seguinte, ele patenteou o equipamento no Brasil. Ele não teve apoio das autoridades, tentou sucesso nos Estados Unidos, onde também conseguiu registrar patentes para o telefone e o telégrafo sem fio. Voltou em seguida ao país natal e continuou sendo ignorado pelos governantes, sem investimento para desenvolver suas invenções. Cara, é uma pena, né? A gente vê que um gênio não teve esse apoio, né? Realmente. E assim, ele foi aos Estados Unidos sem o apoio de nenhuma entidade governamental ou mesmo da igreja, onde também conseguiu 3 patentes, ou seja, o transmissor de ondas, percussor do rádio, telefone sem fio e o telégrafo sem fio. Após conseguir as patentes nos Estados Unidos, ele retornou ao Brasil, acreditando que teria algum tipo de apoio. No entanto, a gente percebe que ele não conseguiu sensibilizar a Marinha para usar suas descobertas na comunicação entre navios. A falta de visão e principalmente a falta de conhecimento do que estava sendo feito pelo cientista na Europa e nos Estados Unidos acabaram com a possibilidade do rápido desenvolvimento de uma tecnologia nacional na área das comunicações, no início do século. É bem interessante também te dizer, Gabu, que atribui-se a esse cientista a invenção de um protótipo de um equipamento capaz de transmitir imagens via as ondas eletromagnéticas, ou seja, um precursor da televisão. Esse aparelho foi projetado no ano de 1904 e ele deu o nome de teleforama. Um nome bem esquisito, inclusive, né? Nos registros, porém, de nenhum experimento, tão pouco de que o equipamento foi realmente montado. O projeto que restou é pouco detalhado. E é isso, durante a sua carreira, o Lander de Moura transitou entre a religião e a ciência. Ele praticamente conduzia seus experimentos entre uma missa e outra, mas a dedicação excessiva à ciência entrou em choque com a fé católica. Seus estudos com eletromagnetismo o levaram a adentrar em temas parapsicologia. Acreditava, por exemplo, que era possível entrar em contato com os mortos, e por isso chegou a ter um laboratório vandalizado por devotos. Mesmo assim, ele nunca chegou a ser desacreditado pela igreja. Ele morreu em 1928, recebendo os últimos sacramentos diretamente do arcebispo metropolitano de Porto Alegre, e hoje é reconhecido como um exemplo de que ciência e religião podem andar de mãos dadas. É legal, Gabu, também falar que ele estava desiludido, né? Ele abandonou as pesquisas e dedicou somente à vida religiosa depois de todos os acontecimentos. Imediatamente, após caducar o prazo de suas patentes, os americanos exploraram comercialmente essas descobertas. O reconhecimento do seu trabalho só veio muitos anos depois, quando a Telebrás deu o nome do padre de Lander de Moura ao Centro de Pesquisas. Além disso, os radioamadores brasileiros têm Lander de Moura como seu patrono. É realmente muito interessante, Vitor. Ver que ele foi perseguido tanto pela igreja como fazendo atos demoníacos ali, e ninguém dava crédito para ele, ninguém acreditava que isso poderia realmente se tornar alguma coisa, né? Realmente é interessante a gente ressaltar também que muitas vezes a época em que a pessoa vive faz toda a diferença. A gente não sabe como seria se, por exemplo, o Lander tivesse vivido nos dias de hoje. Quantas inovações ele não poderia trazer pra gente, por exemplo.
Exatamente. Exatamente. Ninguém deu crédito para ele na época, né? Todo mundo, até quando ele foi para os Estados Unidos, ninguém falava, não, outra pessoa já fez isso, né? Teve o italiano Marconi, né, que a gente estudou tudo, que as pessoas deram mais crédito para ele do que o próprio cara que conseguiu provar aquilo, né? É um pouco estranho isso. É aquele famoso valorizar mais o que é de fora do que aqui dentro, né? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. A gente trouxe uma curiosidade para vocês sobre essa figura importantíssima para a história do rádio, seja nacionalmente falando ou internacionalmente. Então, vão sair próximos vídeos no nosso canal também, se você quiser ficar por dentro. Deixa o like, comenta se você gostou do vídeo e se inscreve no canal porque vai ter muito mais vídeo, né? A gente se vê na FestCon. Segue a Cal do Gabu, pessoal. Tamo junto. Falou!